Olá, viva então, muito boa noite, cá estamos nós para mais uma edição do Preto no Branco, o programa que o acompanha sempre nas noites de terça-feira na Norte Litoral TV e também na Varzim TV em direto. Cá estamos para todo o mundo, também levando assim o nome do Varzim. E hoje temos dois convidados fantásticos, duas glórias do Varzim que nos vieram visitar e que estão ali no estúdio com o Zé Marques, que eu também passo a cumprimentar nesta noite. Olá, viva Zé Marques, boa noite. Muito boa noite para todos os telespectadores aqui no nosso país e também, como disse o Rui, muito bem, por esse mundo fora, onde existe de certeza absoluta um poveiro ou um varzinista. Estamos então aqui neste espaço que é seu, é nosso, é vosso, é preto no branco, dedicado ao nosso clube, ao Varzim Sport Clube. Como disse o Rui, muito bem, temos aqui duas glórias, eu diria dois ex-jogadores, um no ataque, outro na defesa, glórias do Varzim, que daqui a pouco passamos a dizer quem são. Antes, porém, vamos, como habitualmente, dizer-vos o que aconteceu no fim de semana desportivo de todos os nossos escalões, nomeadamente desde os séniores até aos mais pequerruchos. E falo-vos então do Campeonato Nacional Sénior, em que o Varzim se deslocou a Joane e foi empatar a 2 bolas, portanto 2-2 num jogo muito interessante. Depois, para a divisão Pro Elite da Associação de Futebol do Porto, em Séniores B, o Varzim recebeu o Padroense e venceu por 3-1. Para o Campeonato Nacional de Júniores, fase de manutenção, o Varzim recebeu em casa o Rio Ave e perdeu por 2-0. Por sua vez, para o Campeonato Nacional de Juvenis, também fase de manutenção, o Varzim recebeu o Padroense e venceu por 3-1. Campeonato Distrital de Juvenis, Lessa 2, Varzim 0. Para a primeira divisão distrital de iniciados, o Varzim recebeu a equipa do Gonçalves e venceu por 4-1. Depois, para a segunda divisão distrital de iniciados, Varzim 1, Padroense 0. Para o distrital da primeira divisão em infantis, Candal 2, Varzim 5. Distrital de segunda divisão infantis também, Pedra Rubas 3, Varzim 2. Para o distrital em Benjamins B, Varzim recebeu o Rio Ave e venceu também por 3-2. Foram estes, portanto, os resultados de toda a estrutura varzinista neste fim de semana. E agora sim, vamos saudar estes ilustres atletas que em décadas passadas defenderam e de que maneira, com galhardia, as cores do nosso clube. Passo a apresentar. Aqui já ao meu lado esquerdo tenho o Francisco Jarbas Dantas, é assim, creio que o seu nome. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Mais um bocadinho à direita tenho também outro homem, que um esteio defensivo das cores do Varzim, Vitoriano da Silva Ramos, para ele também muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. E vamos começar, meus amigos, por uma conversa informal, como eu gosto de falar às terças-feiras, para o mundo varzinista. Antes de mais, saber o que é vossa vida, o que é feito de vós, o que é que fazem depois de terem arrumado, como se diz na gíria, as botas. Começo por Jarbas, e a pergunta que eu lhe faço é: Jarbas, lembra-se do primeiro dia que apareceu aqui na Póvoa de Varzim? Lembro, isso foi em novembro de 73, vim por um convite da Casa dos Poveiros fazer uma época, e depois, quando fui vendo, já estou aqui há 42 anos já, e satisfeito. Olha para trás e os anos passaram com uma rapidez fantástica. Passaram, mas foram bons, quando posso vou ao Brasil passar férias, quando não dá, fico por aqui, também aqui faz parte da minha vida. Mesma pergunta que faço ao Vitoriano também. Ele se lembra como começou a dar os seus primeiros pontapés de bola e depois também se lembra a sua entrada na equipa principal do nosso clube. Sim, pronto, eu comecei a dar pontapés na bola aos 16 anos nos juvenis do Varzim Sport Clube, portanto passei pelos escalões que havia, só que na altura só havia juvenis, portanto passei juvenis júniores, passei sénior, estive um ano nos séniores com o Jarbas. Portanto, eu estive com o Jarbas em 74, 75, depois acabei por deixar o futebol para estudar, fiz o 12º ano, portanto, o curso complementar, um cara técnico, acabei, com mais de 15, depois deixei de estudar, porque o futebol tinha o bichinho de futebol, e o futebol estava-me sempre
Entretanto, eu continuei a jogar amador ali no Guilhabreu, portanto, no Guilhabreu, depois no Ribeirão, e depois o Varzinho estava-me sempre a convidar para eu ir jogar como profissional, e eu, como bichinho de futebol, estava sempre dentro de mim, portanto, eu acabei por ir para o Varzinho. E acabei por, ao fim de 7 ou 8 jornadas, começar a ser titular indiscutível do Varzinho. Acabou por dizer que se lembra de estar uma época jogando com os Jarbas, numa célebre equipa que, digamos que, dava cartas. Vocês eram conhecidos pelos homens, vamos à Póvoa, na Póvoa, vamos com cautelas, porque na Póvoa ninguém passa. Sim, nesse ano, nos primeiros anos de Jarbas, portanto, eu quando foi campeão nacional, eu já não estava, tinha sido, portanto, eu joguei no ano anterior, depois eles foram campeões nacionais e eu saí, não é? Quando voltei, continuei os joguei novamente com os Jarbas, mais um ano. E depois aí sim, aí o Varzinho tinha nesses 4 anos, a partir do momento que eles conseguiram subir de divisão, o Varzinho teve aí uns anos de euforia, uns anos muito bons, em que todas as equipas que vinham cá à Póvoa tinham algumas dificuldades e até tinham medo de jogar cá no estado do Varzinho. Parece que era isso. Aliás, eu tenho falado com colegas vossos desse tempo e todos me dizem exatamente essa frase, ou seja, que a Póvoa era de facto um campo em que todos os clubes, e nomeadamente os grandes, iam com um grande receio de defrontar o Varzinho, porque era um campo de facto muito difícil para os clubes grandes. Sim, porque nós chamados grandes, não é? Porque eu continuo a dizer que todos os clubes são grandes. Sim, porque nós tínhamos uma forma de estar no campo de trabalho, portanto, de uma forma muito peculiar, que era uma forma, éramos todos unidos, jogávamos todos com o objetivo de vencer, tínhamos público que foi sempre extraordinário nessas ocasiões, nessas alturas, um estádio completamente, quase sempre todos os jogos cheios, a puxar por nós, portanto nós tínhamos sempre uma ambição acima da média, queríamos ser jogadores de futebol, queríamos vencer, e por isso é que as equipas tinham muitas dificuldades em vencer a Póvoa. O Jarbas, quando chegou cá, portanto, o Jarbas é natural de São Paulo. Sou de São Paulo. Pelo menos aqui nesta minha cábula que aqui tenho, diz que é de São Paulo. Portanto, veio, já o disse, através da Casa dos Poveiros, que hoje existe no Brasil, para quem saudamos daqui, porque certamente alguém estará a ver nessa bonita terra brasileira. O Jarbas jogava no Brasil em que clube? Isso é bom acertar, porque eu vim da Casa dos Poveiros, mas foi do Rio de Janeiro, não foi de São Paulo. Sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, mas nessa altura estava no Vasco da Gama, onde tem a Casa dos Poveiros. Mas Gama que é um clube português, né, praticamente. Justamente. Então o Vasco tinha diretores daqui da Póvoa que negociaram o meu contrato com o Vasco. Vim por, já como disse, por um ano e cá estou. Fala-se muito, e já agora posso-vos dizer que eu faço a pergunta, mas se o vitoriano a entender que deve responder ou o Jarbas, faz um favor, não há, portanto, digamos, nenhuma diretriz. Eu estou a lançar agora a pergunta ao Jarbas, apenas e só para lhe dizer que agora usa-se muito a desculpa de às vezes algum jogador que vem de outros países, que é norma, não é? Virem para cá para o nosso, e alguns demoram muito a fazer a adaptação, outros nem tanto quanto isso. Agora a minha pergunta é exatamente essa. O Jarbas demorou muito, a sua adaptação foi difícil? Foi. Eu no princípio, eu vim com mais um colega que inclusive está a viver na Vila do Conde, o Genildo, bom parceiro, sempre nos demos bem até hoje, e no princípio foi ele que começou a se dar melhor com o clima. Eu não conseguia me adaptar, e os primeiros 6 meses foi terríveis, e era o frio, era a chuva, e não conseguia. Até nesse princípio conversei com um empresário na altura, ele não era empresário, era mais amigo, que era o presidente da Casa dos Poveiros, seu Manuel Gomes, e conversei com ele que tinha desejo de regressar, porque não tinha uma ruptura atrás da outra, e não conseguia jogar. Depois esse colega que a gente vivia junto, que quase sempre ia, isso passa, e um foi segurando o outro, e graças a Deus consegui aguentar. Pois, e naquele tempo o problema, digamos, da medicina não estava tão avançado no futebol como está agora, não é? Sim. Havia muito menos... É evidente. Agora um atleta que, anteriormente, um atleta que se levasse no joelho quase ficava de fora durante muito tempo. Agora,
3 semanas, um mês, fizeram um menisco, está pronto a jogar. Mas também era difícil um jogador lesionar-se, como agora se usa. Agora um jogador lesiona-se e portanto, digamos, a gravidade da situação parece que são diferentes. Exatamente. Agora o trabalho de sala também. Mas está de acordo que efetivamente houve aqui antigamente, digamos, as lesões não eram tão, ou pelo menos não eram tão noticiadas como são agora. Sim, exatamente, também por causa disso, porque portanto, a imprensa agora também está muito mais, divulga muito mais as situações que existem agora do que na altura. Portanto, é natural que houvesse atletas lesionados, mas que muita gente não tivesse conhecimento. Agora, qualquer atleta que esteja lesionado, toda a gente sabe, porque a imprensa divulga logo. Exatamente. Voltando ali ao nosso amigo Jarbas, eu tive aqui o cuidado de ler alguma literatura a seu respeito, mas era a minha obrigação para vir minimamente credenciado para lhe fazer perguntas. O Jarbas era um interior, designação hoje em desuso, e que equivalia a um médio atacante que joga por dentro, nos nossos dias em que se emprega uma linguagem futebolística cada vez mais desconexa com o que é o futebol. Ou seja, qual era a posição efetivamente e como é que era designada a sua posição? Bem, eu quando cheguei trabalhei primeiro com o senhor Germano e depois fui trabalhar com o senhor Meirinho. A coisa não foi tão bem porque a gente não se encaixava dentro das posições. Depois veio o Antônio Teixeira, onde para mim me facilitou muito mais. Nós conversávamos muito, depois os treinos eram muito fortes e eu preferia jogar na ala direita, mas ele também, qualquer das alas que ele quisesse pôr, eu jogava. Me facilitava a vida para jogar nas alas. Exatamente, e ele falar exatamente nisso, porque tenho aqui também indicação de que Antônio Teixeira foi, digamos que, um bom padrinho assim, do Jarbas. Jogou também, o Jarbas que jogou no Leixões também. Não só de Jarbas. Sim, muitos que passaram. Também foi. Aliás, era de facto um homem, eu conheci-o vagamente, mas pelo aquilo que lia dele, era de facto um bom treinador, um homem íntegro, pelo menos é o que diziam na altura, mas muito convicto também das suas tinha muito conhecimento do que era o futebol, portanto ele estava, em relação a muitos treinadores, estava, em termos de trabalho de campo, estava muito adiantado. Portanto, foi um treinador que me ensinou como se funcionava dentro do campo, como se devia jogar, como as posições, os movimentos, tudo foi com ele que eu aprendi quase tudo. Exatamente. Na questão do Jarbas, que veio para o Varzim, mas teve passagem por mais 2 clubes. Ou mais? Tive por mais. Eu joguei no Varzim 11 anos, depois fiz 2 anos no Boa Vista, 1 ano no Penafiel. E um no FAF. E um no FAF. E acabou? Depois fui jogar e treinar o Ribeirão. Acabei no Ribeirão. No Ribeirão. Ribeirão aqui, digamos, é em comum aqui com estes 2 atletas que cá tenho. O Vitoriano também, pelo aquilo que eu tenho aqui, Varzim, mas há aqui 2 anos em que teve de facto uma grande hipótese. Varzim teve 2 anos no Futebol Clube do Porto, portanto, no meio. Exatamente, era o que eu ia dizer. Teve 2 anos. Depois do Varzim também já como dizia Santos, estive no Guilhabreu e no Ribeirão, depois vim para o Varzim. Depois, quando acabei o Varzim, ainda fiz 1 ano e meio na Lessa, portanto, quase 2 anos na Lessa, e depois acabei no Ribeirão. Nesta passagem que teve pelo Futebol Clube do Porto, 83, 84, 84, 85, aliás, 84, 85 e 85, 86, melhor dizendo. Portanto, defesa de direito, era o seu lugar, preferido, penso eu? Não era o preferido? Não. Eu, quando era miúdo, portanto, nas camadas jovens e nos cenas, quando passaram do Varzim, era defesa central. Sim, a sua estatura era quem me adaptou claramente a defesa de direito foi o Sr. Antônio Teixeira. Portanto, que na altura precisava de um lateral direito e viu em mim características para isso. Quando é recrutado para o Futebol Clube do Porto, vai com o rótulo de defesa, vai para a defesa de direito, mas encontra lá o João Pinto, verdade? Sim, mas ou antes? Encontrei o João Pinto, mas o meu problema nem foi o João Pinto, porque eu no Futebol Clube do Porto cheguei lá 2 meses depois de chegar ao Futebol Clube do Porto, portanto eu entrei em agosto. Eu tinha ido ao Brasil de férias, portanto depois tinha acabado o Brasil, tinha ido ao Brasil de férias, telefonaram para o Brasil a dizer se eu queria ir para o Porto. O Sr. Alba Braga Júnior disse que sim, mas que tinha do Varzim, portanto o Varzim deixou-me ir, eu fui. Eu entrei em agosto e em outubro desse ano tive uma lesão grave que tive o ano todo parado, portanto
tive 84, 85. E foi um revés, digamos assim, completamente parado. Comecei em 85, 86 a jogar, a tentar jogar e fui operado, foi operado, portanto, ao músculo posterior da coxa, portanto, na inserção do navegueiro. Depois recuperei alguma coisa, no 85, 86, até porque eu tive 2 anos no Porto, depois fui 2 anos campeão. Eu só fui um porque no primeiro ano nem calcei, porque não se lesionou logo em outubro. E depois no segundo ano fui campeão, quando eu estava a jogar outra vez, a começar a jogar, o João Pinto teve um problema de coisa e eu lesionou outra vez. Entretanto, eu nunca tive, no futebol do Porto, nunca consegui estar a mais de 60%, 70% do meu valor, do mesmo valor mesmo real, não é? E portanto, tive algumas dificuldades. Por causa da lesão, portanto, eu fiquei logo limitado. Cheguei lá 2 meses depois, fui logo limitado, portanto, cortei o músculo, portanto, fiquei menos rápido, menos claro, possível, claro. Com algumas dificuldades em termos também psicológicos, porque quando a gente tinha sempre, quando está a jogar, tinha sempre medo que rebentasse, tinha alguma dificuldade em tomar o jogo de forma aberta. Na vossa mente, de forma aberta, há sempre aquela psicose de que a gente pode acontecer outra vez, e eu tive muitas dificuldades nesse aspecto. Depois só passado um ano, meio ano, depois de ser do Porto, aqui eu consegui jogar mais ou menos num nível mais um bocadinho elevado. Entretanto, regressa ao seu Varzinho. Sim, vim ao Varzinho, portanto, acabei os 2 anos, o Varzinho convidou-me para... O Varzinho tinha acabado de subir com o União da Madeira, naquele célebre jogo com o União da Madeira aqui para a Ligueira. O Varzinho tinha acabado de subir e convidou-me para se eu queria voltar ao Varzinho. E eu, como era o clube da minha terra, estava na minha terra, a minha cidade, o meu país, nasci na Póvoa, direto do jogador, portanto, nada melhor do que voltar às minhas raízes, não é? E pronto, e tive aí, ainda consegui estar aí 4 anos mais no Varzinho. Voltando ao Jarbas, e antes de lhe fazer uma pergunta muito pessoal, deixámos-la para mais tarde, o Jarbas que fica no Varzinho até à época 78-79, depois então dá o salto para o Boa Vista, 79-80 e 80-81, depois na Fiel. Praticamente jogou 7 épocas na primeira divisão, verdade? Em clubes da primeira divisão, mais ou menos. Portanto, mais ou menos. Jogou só no FAF na segunda divisão? Sim. De resto, jogou na primeira Varzinho. Lembra-se, teve alguma subida com o Varzinho? Tive. Contra-os lá. Foi quando o Antônio Teixeira fez uma equipa muito forte, que perdemos, salvo erro, 2 jogos durante o campeonato. E essa subida foi... A gente, quando chegou no meio da época, em dezembro, já estávamos quase... Já encomendaram as faixas das alturas. Tivemos até prejuízo porque os prêmios baixaram muito, porque já sabia que... Pois, e uma época em que se calhar os dirigentes do Varzinho estavam a pedir a Deus para vocês perderem, não é? Justamente. Os prêmios já em dezembro já tinha esgotado já. Vitoriano, qual foi para si, lembra-se para si, digamos, uma faceta que queira ou que se lembre com prazer aqui no Varzinho? Há um jogo que lhe corresse muito bem, para não falar de uma subida de divisão, evidentemente há sempre uma também subi. Pois é que eu estou a dizer, mas já não vos pergunto, porque efetivamente isso é uma alegria, mas independentemente disso, uma outra alegria que lhe viesse muito bem. Os jogos com os grandes eram sempre os jogos que nos permitia ficarmos sempre satisfeitos. Portanto, era um jogo que a motivação era extra e nós fazíamos sempre. E depois, nessa altura, havia sempre os jornais desportivos, e na altura não havia muitos, não é? Que era só sair à terça, era uma semana de jornalismo ali à porta. Mas os jornais não saíam todos os dias, era só a terça. Claro, era exatamente. Os desportivos não havia muito, mas... Era o que estão agora a bola, e depois era o desportivo, que era o Norte Desportivo. E a televisão também não havia pouco, não é? Portanto, havia mais, não havia rádios locais, não havia nada. Portanto, a informação era mais... Nós vivíamos do nosso público, do carinho que eles sentiam por nós, porque este público do Varzinho, portanto, os sócios do Varzinho, os adeptos do Varzinho, são pessoas extraordinárias, são pessoas que gostam de quem trabalha, de quem dá tudo pelo clube. E se todo atleta que dá tudo pelo clube tem sempre um carinho máximo. Recorda-se com saudade, certamente, do estádio completamente cheio. Sempre. Eu estou a dizer que eu no Varzinho tive muitos anos.
foi o ano em que o jogo em que não tinha pelo menos 3/4 da lotação do estádio. Era sempre assim, de meio para cima tinha sempre. Havia autênticas romarias que iam da fora, andavam sempre foram. As pessoas, portanto, do Barzinho, eu falo no tempo em que eu fui jogador, foram sempre pessoas que me acarinharam, que me ajudaram a ser o que sou. Quais foram na vossa vida profissional, qual o treinador que mais o marcou? Final da idade disso. Para mim, portanto, o treinador que me ensinou mais foi o António Teixeira, tive outros, tive os atores, todos, tive muitos. E tive no Futebol do Porto os 2 primeiros anos do Horto Jorge como treinador principal. E o Horto Jorge começou comigo, foi uma experiência diferente, treinador mas aquele que efetivamente o marcou pela mais positiva. Foi o António Teixeira, porque foi aquele que me ensinou praticamente a estar no campo. Portanto, quase que são os primeiros passos, digamos assim. Sim, está no campo. Eu tive um treinador fabuloso quando nas camadas jovens, que foi o Carvalhinho, já morreu também, que também me ensinou, mas não, em termos de jogo, de profissional, portanto, o Sr. António Teixeira foi aquele que mais me ajudou em termos de jogo. E a mesma pergunta para os Jarbas, qual foi para si também o treinador que mais o marcou aqui e também no Brasil, porque no Brasil também jogou futebol. Joguei, pronto, mas o que mais marcou, porque minha vida mesmo foi, eu cheguei aqui com 21 anos, então a minha vida futebolística foi mesmo aqui. Mas quem marcou foi o António Teixeira, mas tenho que lembrar o Joaquim Meirim, que também era muito forte, em termos de balneário. Psicologicamente, não é? Em termos de balneário. Eu recordo-me que eu acho que ainda não contei esta história, um dia qualquer fui ver um treino do Barzinho. É verdade, e portanto as pessoas sabiam que naquele tempo não havia treinador de guarda-redes, o treinador praticamente fazia tudo. Não sabia, nem adjunto havia. Absolutamente, nem adjunto havia. E eu estava atrás de uma das balizas a ver precisamente o Sr. Meirinho a treinar o Benji. Sinceramente foi uma imagem que me ficou para sempre, a maneira como aquele homem conseguia incutir no jogador para que ele que era o melhor do mundo. Sim, sim. O certo é que o jogador correspondia. Ele tinha uma maneira eu vi ele a dizer ao Benji: tu és o melhor do mundo, os outros à tua beira são pequenos. Isto sistematicamente ia mandar-lhe bolas para aqui, bolas para lá, e o homem isso aí de rastro. Isso foi uma imagem marcante que eu... Isto é o conhecimento do treinador. O treinador tem que ser um líder, um homem que perceba claramente e começa a ter o conhecimento dos seus jogadores, portanto, e tem que falar para eles de forma a que eles percebam aquilo que ele quer deles, não é? Portanto, e quanto mais eles se aproximarem, o treinador dos jogadores, melhor da equipa, mais rende da equipa e melhor é para o clube, para os jogadores e para o treinador. Exatamente, portanto, estou a ver que efetivamente as vossas vidas praticamente de futebolistas se equiparam um pouco, até têm o mesmo treinador como o Talismã. Nosso tempo. Recorda-se também da primeira equipa que o Jarbas fez parte? Ou será... Da primeira não recordo, mas é de alguns jogadores, não são de todos, mas da equipa que foi a equipa forte que joguei. Uma equipa da subida 75-76. Essa equipa eu lembro bem. Quero dizer, a ver se eu não tenho aqui algum nome errado. Eu vou tentar, não vou fazer por ordem porque é complicado, certo, mas era o Fonseca, era o Cacheira, Arthur, Quini, o Leopoldo, era o Manafá ou o Lima Pereira. Eu da Praia, Horácio e José Manuel. Isso. José Manuel. Era pelo menos aqui equipas que eu aqui tenho. Era a equipa mais... Era Fonseca, na baliza. Pinto, Leopoldo, Quini, Arthur e Lima Pereira. Se a informação está correta, alguém não dizia. O Pinto veio mais tarde. Na primeira equipa, o Pinto veio depois. Então alguém errou. E ainda havia Montoya, não era também? Montoya, mas essa equipa que está a dizer é mais do meio campo para trás. Do meio campo para frente já tem o Prainha, teve o Marco Aurélio, que foi um craque que passou por aqui. Sim, também passou por aqui. Tinha Horácio,
não é? Tinha agora Eliseu, um grande jogador que passou. Esta equipa de 75-76 é aquela que o Jarbas considera uma equipa mais forte que eu joguei, que jogou. Eu joguei, foi essa que subiu de divisão, depois o Antônio Teixeira aguentou ela mais um ano, depois não aguentou mais, os jogadores começaram a ir embora. Marco Aurélio, Fonseca começaram a ir para o Porto. Era um equipamento de craques, digamos assim, de homens de barba rija. A gente nota que essa equipa tinha, da segunda divisão já tinha colocado jogadores na seleção portuguesa, que era o caso do Fonseca. Exatamente. Então, para ver que a equipa era forte. Exatamente. Forte. E depois tinha era um grupo muito fechado, que vinha 7, 8 de Matosinhos, depois vinham 4 ou 5 do Porto e era o resto da Póvoa. Então juntava esse grupo, depois almoço, jantares, tudo estava junto. Quer dizer, depois tinha um cinema que o Antônio Teixeira marcava para todo sábado. Havia ali uma concentração, era uma família que se juntava ali, portanto, antes dos jogos e depois dos jogos. Isso refletia dentro do campo, que a equipa corria os 90 minutos, se tivesse mais outros 90 também ia. Não paravam, porque também, fora disso, também treinavam durante a semana muito. Então Teixeira pegava muito forte. É verdade, por isso é que este clube, com estas palavras, por isso é que este clube, ainda hoje, a sua história é lembrada, e é isso que aqui estamos também a fazendo, lembrando esta história para ver se catapultamos o clube para o futuro, porque o futuro poderá ser risonho ou não, assim queiram todos os varzinistas. Vamos fazer aqui uma pequena e curta paragem apenas, só para lembrar quem nos apoia nestas noites de terças-feiras, entre as 10 e as 11 da noite. Temos um patrocinador, o qual muito agradecemos. Vamos então para um curto intervalo. Não saia daí, nós regressamos já a seguir. Esse mesmo, regressamos já a seguir com os nossos dois convidados muito especiais neste Preto no Branco, exatamente o Jarbas e o Vitoriano. Para já, então, vamos aos comerciais, voltamos já a seguir. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Ora, muito bem, cá estamos então de regresso nesta nossa edição de hoje, Preto no Branco, dia 18 de março, estamos na Varzim TV, estamos na Norte Litoral TV com o Zé Marques daquele lado e também com os nossos convidados muito especiais. Eu faço uma pergunta, eu lembro-me precisamente nessa equipa de 75, 76 foi quando eu comecei, eu tinha os meus 10, 11 anos e comecei a ver os treinos do Varzim. E há uma coisa que eu não me esqueço nunca, era que realmente o António Teixeira como treinador era muito duro. E uma das imagens que eu tenho é os jogadores do Varzim a subir e a descer a bancada de um lado para o outro. Era realmente assim que ele conseguia fazer com que os jogadores, digamos assim, tivessem força para aguentar o jogo. Era isso? Qualquer um, não sei se sim, era isso, claramente. Nós com o António Teixeira era sempre no limite, era subir escadas, descer escadas, era o campo, no campo de treino à quarta-feira de manhã era a gente 2 horas de treino consecutivas e no fim das horas de treino fazíamos 20 sprints no campo todo. Portanto, hoje em dia os treinos são completamente diferentes, não são tão físicos. Claramente, não é? Portanto nós à quarta-feira de manhã essencialmente nunca víamos bola, nem sabíamos se existia a bola. Exatamente. Agora eles todos os dias estão com bola, portanto é completamente diferente, completamente distinto, as coisas não tem nada a ver, mudaram completamente. Não tem nada a ver com o trabalho de agora. Eu acho que o futebol ainda é a mesma coisa dos nossos tempos. Só que... Sim, o futebol está inventado, agora os métodos as condições são outras. As condições de trabalho, nós treinamos bola. Nós raramente treinámos no campo global do Varzim. Naquela altura o campo global do Varzim era o melhor estádio, era o melhor estádio nacional, era o estádio a nível nacional. Só que nós também nunca treinávamos e treinávamos no pelado. E o senhor deixa de dizer que nós tínhamos que poupar o palco do jogo, palco dos sonhos, para os adeptos do futebol ir ver
um jogo de futebol bem jogado, e para isso o campo tinha que estar nas melhores condições. Então não treinávamos lá, treinávamos sempre no plato, assim. Sim, senhor, meus amigos, vamos agora começar a caminhar para o presente, e o presente, a nível do Varzim, desportivamente, não é aquele que efetivamente todos nós gostaríamos que fosse. No entanto, razões óbvias permitiram com que isto esteja a acontecer. Não é, digamos, propriamente a razão que eu vos vou perguntar do clube está como está, mas apenas isso a perguntar-vos presentemente os dois. O Vitoriano tem curso de treinadores, põe com nível 4. Sim, nível 4. Nível... O Jarbas, não sei se tem curso de treinadores, também tem. Tem, mas não é nível 4, é só nível 2. Nível 2. O Jarbas sei que está inserido na estrutura do Varzim, nas camadas jovens. E o Vitoriano esteve, passou pelo Varzim, já treinador, exatamente. Também foi adjunto, suponho. 10 anos consecutivos. Portanto, e agora pertence ao Conselho Varzinista. Sim, agora estou no Conselho Varzinista, portanto, eu quando deixei o Ribeirão, portanto, fui convidado por Lídio Marques para integrar a equipa técnica do Varzim, eu com o Horácio Gonçalves, e depois tive outros treinadores, tive os atores, tive o Rogério Gonçalves, tive o Costa, tive alguns treinadores que nós conseguimos subir. Nos primeiros anos, eu e o Horácio trouxemos o Varzim, portanto, com a ajuda dos diretores e dos jogadores que estiveram connosco, conseguimos trazer o Varzim da 2ª B à Primeira Nacional. Portanto, em 3 anos conseguimos trazer o Varzim da 2ª B, que era a 3ª na altura, até à Primeira Nacional. Foi um trabalho árduo de toda a gente, eu do Horácio, toda a gente gostava que esteve lá, os roupeiros, os diretores, toda a gente. Havia uma equipa muito... médico, toda a gente estava num espírito de vencedor, de querer subir no escalão, subir de divisão, e todos nós estávamos prontos para isso, e conseguimos, felizmente, trazer o Varzim de volta às glórias antigas, não é? E pronto, depois a partir daí as coisas começaram outra vez a complicar-se os problemas que certamente Lisboa, não é? nenhum varzinista gosta de lembrar, mas eles têm que ser lembrados para que pelo menos não haja no futuro, portanto, outras situações idênticas, o que era de lamentar. O Jarbas, como disse, pertence à estrutura do Varzim, nas camadas jovens. Tenho a consciência também de que as camadas jovens do Varzim foram também consideradas, e hoje são consideradas, uma das melhores escolas a nível do país, pois dali tem saído muita rapaziada, rapaziada no bom sentido da palavra, portanto, tem dado cartas no nosso futebol. Para digamos, citar apenas os 3 que estão neste momento selecionáveis, não é? O Postiga, o Neto e o Neto, que é familiar ainda daqui, o Vitoriano, e o Bruno Alves. Portanto, só por aqui, para além de outros que andam aí, o Salvador Agra, Pedrinho, todos, André, portanto, enfim, têm a consciência de que efetivamente aquilo é de facto uma escola de virtudes, se é que se pode chamar assim. O que é que o Jarbas ou o Vitoriano dizem sobre esta estrutura? Acha que a aposta do Varzim tem que ser exatamente aqui neste século? Claramente. É uma aposta, já sempre foi o Varzim, aliás, o Varzim sempre andou lá em cima com uma aposta na formação. Eu, o André, muita gente que anda por aí, que anda no futebol, saiu da formação. O Zamanado, que agora falou, o Rubem, muita gente da formação. O Ricardo, que está fazendo uma grande época na académica. O Ricardo. Se você analisar friamente os jogadores que estão na primeira divisão atualmente, muitos deles saíram da formação do Varzim. Portanto, há uma grande responsabilidade em quem gera. Portanto, o Jarbas, qual é o setor que está ligado? É mais aos benjamins, suponho eu? Benjamins e mais... Infantis junto com o Caixeira treina a equipa A, eu treino a B, e temos a volta de 150 miúdos todo dia de manhã e à tarde dando treino a eles. Não é fácil, principalmente como está o Varzim. Exatamente. Está numa situação difícil que quando pega a equipa principal vai tudo. Pois, a estrutura estremece, digamos assim. Mas vocês veem, como é que se consegue detectar, digamos, um futuro bom jogador
nos infantis, já falando nos tarotes, porque os tarotes, enfim, digamos, a iniciação, mas logo a estrutura... É fácil, a única coisa que a gente faz é que, portanto, eu também trabalhei nos tarotes do Brasil, então a única coisa que a gente faz é ensinar-lhes os conhecimentos que têm do que é o futebol. Portanto, antigamente nós aprendíamos na rua, éramos todos uns jogávamos contra os outros na rua, e quem soubesse sabia, quem não soubesse ficava pelo caminho. Agora, atualmente, eles têm o privilégio de serem ajudados por ex-atletas, por jogadores, por pessoas que jogam à bola e que transmitem o conhecimento. Acha que a aposta que devia ser feita no nosso clube é exatamente os atletas que muito deram, portanto, para dar nome ao Varzim e para fazerem a história do Varzim, que deviam estar, portanto, na estrutura desses jovens, ou seja, quando mais não seja para haver motivação nesses próprios jovens, sabendo que estavam a ser treinados por glórias, digamos, do clube. Qual é a vossa posição? Sim, isso pode ajudar um pouco, mas não é só por aí que se consegue vencer. Portanto, eu acho que a capacidade que a pessoa tem de treinar ou de jogar não se vê só por ser jogador ou não ser jogador. Eu quero dizer, é uma questão de motivação. Ajuda muito mais e dá uma visão diferente ao jovem que está sabendo que quem o está a treinar já foi uma velha glória, já foi dizer, porque é evidente que ajuda mais. É evidente que proporciona ele pensar que eu queria ser como ele, ou queria ser melhor que ele, não é? Exatamente. São coisas diferentes, não é? Mas isso não significa que... Estive aí na semana passada, tenho capacidade para isso. Na semana passada teve aí precisamente nessa cadeira um dos miúdos dos iniciados, em que ele disse com todas as letras e sem reticências alguns que o ídolo dele que era o Miguel, o guarda-redes. Claro. Estou-lhe a dizer, portanto, é natural que isso ajuda, claramente, isso não podemos camuflar, não é? Mas não é tudo, não é? Porque as outras pessoas também que estudam, também têm conhecimentos suficientes para lhes proporcionar portanto, uma qualidade de jogo também acima da média, portanto, até porque o Varzim nem sempre teve a sorte de ter, por exemplo, na formação, portanto, em termos de algo que o Caixeira há uns anos, que tem conhecimento do que é o jogo e, portanto, os primeiros passos dos atletas do Varzim, todos os jogadores do Varzim, passaram quase todos pelo Caixeira. Eu tenho um filho agora a jogar no Porto também, que está na seleção, agora está na seleção 19, também passou pelo Caixeira aos 13 anos, depois foi para o Porto. Portanto, eles inicialmente passaram quase todos pelos infantis e pelas escolinhas, em que o Caixeira foi sempre já há uns anos que exatamente, por aquilo que os conhecimentos que têm tido, o Caixeira tem feito realmente um excelente trabalho com os seus meninos, como ele trata-os assim carinhosamente, os meus meninos, é assim que ele trata. Eu acho que o bom, portanto, o bom é, se o Varzim conseguisse pôr ex-atletas na formação, era bom, não é? Mas isso não tira lugar aos que já estão. Com certeza, nem este propósito. Sim, não é isso. Mas o que é importante, na minha opinião, pessoal, é que quem está à frente deles lhes transmita o que é o Varzim, o conhecimento do jogo e o que é o Varzim, o que é o clube, como é que funciona. E eles perceberem que têm que dar tudo para aquele clube, começaram logo de jovens a dar tudo para aquele clube, e é o que tem acontecido, e é por isso que tem aparecido muitos jogadores, dizem-se que a formação do Varzim é boa, exatamente por isso, porque toda a gente consegue transmitir aquilo que é... É chamada mística também que existe. A mística que é o clube, e têm conseguido transmitir isso, que até têm aparecido jogadores, portanto, o meu sobrinho, Neto... Com certeza, exatamente. Portanto, todos os jogadores com qualidade. Eu tenho um filho para ver, todos eles têm andado, portanto, melhorando sempre de forma que possam ser profissionais de futebol. Deixa-me lançar aqui um repto ao Vitoriano, uma vez que estamos efetivamente numa conversa amena, entre amigos, entre gente do Varzim. Não acha que, será que algum dia é possível, até dentro das dificuldades que o nosso clube está a atravessar, não sendo fácil, e temos que ser corretos nesta análise, não sendo fácil esta resolução completa do problema, mas também não é isso que se pede neste momento, o que se pede é efetivamente que o clube tenha pernas para andar. Não acha que era a altura dessa gente que passou pelo nosso clube
que são jogadores, portanto, de nível com carreira internacional, se unirem todos e dentro das suas possibilidades tentarem aqui dar uma mãozinha? Isto é uma pergunta que eu faço. Sim, isso é possível, só que eu acho que há dificuldade nisso, porque não é fácil juntar todos os atletas, pronto, e depois a própria direção também, não sei se tem viabilidade numa situação dessas, não é? Isto é uma pergunta, sinceramente, sim, ninguém me encomendou, eu também tenho uma resposta. Apenas sai, efetivamente, do meu lucer, porque estou a viver também o Varzim de uma maneira diferente da vossa. Eu também estou a mandar uma resposta simples, mas intensiva. Não é fácil juntar toda a gente, porque cada um tem vidas diferentes, situações diferentes. Mas não acha que já tentámos algumas vezes, veteranos juntar, mas não é fácil, porque são gerações diferentes. Certo, mas atendendo até para a tal mística que aqui falámos, atendendo àquilo que este clube foi, portanto, que foi de facto uma bandeira enorme na nossa cidade, não é? Isto fazendo-lhe uma pergunta e uma ideia, costuma-se dizer que um indivíduo que tenha ideias que é idiota, não é o caso que se passa aqui, mas não seria benéfico um dia alguém tomar conta de uma comissão ou se incorporar numa comissão e fazer com que esse propósito ou essa ideia germinasse? O que é que acha? O que é que acham os dois? O Jarbas também pode falar. Não, pronto, a opinião que o Vitoriano deu eu também concordo 100%, mas não é fácil. Isso não é fácil, hoje o Varzim atravessa num momento... Eu concordo que não seja fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Há coisas que são fáceis. O que eu digo é isto, que como são gerações diferentes, poderá haver por exemplo, para mim, eu já joguei no Varzim em 90, portanto já são quase 24 anos que deixei de jogar, o Jarbas se calhar ainda muito mais, e outros, não é? E, portanto, depois vêm gerações, que não é fácil de juntar, porque a forma de pensar, a forma de estar também são diferentes das pessoas, percebe? Há pessoas que se calhar e não vivem no clube como vocês, por exemplo. Nós vivemos o clube eu acho que toda a gente que gosta do Varzim tem que ver o Varzim da mesma forma. Claro, eu acho que sim. Ou de vir do clube, ou de ver da mesma forma. Portanto, só há uma forma de defender este clube, é dando tudo que tem, quem trabalha lá dá tudo que tem por esse clube. Eu concordo, eu acho que chegou à conclusão, e que me perdoem as pessoas que por vezes criticam, e nós temos que viver com a crítica e saber viver com ela. Às vezes é difícil, mas de uma vez por todas eu acho que os varzinistas deveriam fazer uma meia-culpa e deixarem-se de olharem para os presidentes e olharem mais para os clubes, porque o homem passa, o clube fica, e o homem faz as neiras como faz também outras coisas mais benéficas, não é assim? E portanto deveríamos calcular, porque eu acho que neste momento existe uma divisão, é aquilo que eu observo. Eu acho que não é bem divisão, eu acho que o que acontece é que as pessoas, o Varzim começou a ter menos sucesso desportivo. Claro, e sabemos que isso é fundamental. E o sucesso desportivo é que traz normalmente adeptos ao estádio, não é? E depois começou portanto, uma altura em que o Varzim jogava, que deixaram de haver jogos ao domingo à tarde e começaram a haver jogos fora do horário normal. E depois começaram, e os jovens, que eu acho que foi um problema para o futebol em si, os jovens começaram, por exemplo, no meu tempo nós íamos ao futebol com 12, 13, 14 anos, íamos de mão dada com um sócio, até gostarmos daquilo para sermos sócios também. Atualmente não vai ninguém, os jovens, a não ser aqueles que jogam, os jovens não querem, não vão ver um pouco futebol, percebe? Que eu estou a dizer, salvo raras exceções, já temos exceções. Claro. Porque, e depois não há sucesso desportivo para levar as pessoas ao estádio. Como não há sucesso desportivo e também há dificuldades financeiras para toda a gente, quer queira, quer não. Sim. Quer queira, quer não. Infelizmente é verdade. Se for eu e meus dois filhos ver o jogo, claro. Logo 5 são 15 euros logo. 15 euros e as coisas não estão fáceis financeiramente absolutamente. Para ninguém. Portanto, também isto também tem dificultado muito o acesso dos adeptos ao Varzim, porque eu sei de muita gente que gosta do Varzim, mas não conseguem ir ver o jogo, porque se me disseram para eles ver, uma altura que nós subimos divisão,
com o Nacional, abrimos as portas do estádio para o jogo e o estádio ficou rapidamente completamente cheio. Sabemos que os tempos mudam também, as vontades também. De qualquer das maneiras, não podemos nós, ou quem está na estrutura, deixar cair os braços e dizer que não. Nunca. O mundo está doente, é preciso tratá-lo, não é assim? E é isso que se pretende. Sim, mas eu acho que o clube acho que o clube ficou doente porque as coisas não foram feitas às claras, foram feitas de forma que o Barzinho... Não, já há muita coisa escondida que não se sabe, não é? Eu acho que durante uns anos o Barzinho nem era peixe nem era carne, como estou a dizer aqui na Póvoa, quer dizer, nem era para subir nem era para descer, era uma equipa que andava ali a gastar dinheiro, mas nunca conseguiram fazer uma equipa capaz de ou subir e então vai-se gastar para subir, ou gasta-se menos e luta-se para não descer, não tem problema nenhum com a formação. A gente com a formação vamos devagarinho, ao fim de 2, 3 anos conseguimos ter 6 ou 7 jogadores. Não entender das suas palavras que, digamos que o caminho, neste caso do Barzinho, é exatamente fazer a aposta concreta na primeira equipa. Claramente formação, dá-lhes a oportunidade de jogar aos jovens do Barzinho, dá-lhes a oportunidade de jogar e eles ao fim de 2, 3 anos, 3, 4 anos conseguem ser jogadores de futebol, porque os jogadores do Barzinho da formação têm qualidade. E eles ao fim de 3, 4 anos o Barzinho tem uma equipa formada e a partir daí, com 2 ou 3 ou 1 ou 2 ou mais 2 ou 3 reforços, o Barzinho consegue ficar para cima. Portanto, desde que esteja financeiramente estabilizado, claro, com certeza, e para estabilizar financeiramente não tem que gastar mais do que aquilo que tem, ou não deve gastar mais do que aquilo que tem, que é para estabilizar financeiramente, para poder pagar tudo em dia. Os atletas sentem-se recompensados, dão o seu melhor e conseguem fazer durante 2, 3 anos fazer uma boa equipa e depois com 2 ou 3 reforços fazendo bem por aí assim. Portanto, fica aqui, digamos, o testemunho de um homem, de um bobeiro, de um vazinista, que a aposta terá que ser mesmo nos resultados desportivos, a nível da equipa sénior. Mesmo que nos primeiros anos, nos meus primeiros anos, mas tenha dificuldade, possa ter dificuldade, não tem problema nenhum, penso eu. Não acha que tenha que continuar a apostar na formação, deixando já tem agora 2 ou 3, no ano seguinte mais 2 ou 3, e ao fim de 3, 4 anos, o Brasil vai ter uma equipa estruturada. E o ideal é ter uma equipa estruturada, jovem e estruturada para vencer as dificuldades que vai ter pelo caminho. Nas conversas que eu tenho tido com alguns varzinistas, eu tenho que conversar muito, porque como vos disse, eu não sou natural da Póvoa de Varzim, estou aqui por afinidade, porque é uma cidade que eu sempre gostei também. Aliás, o Jarbas tem aqui uma palavra que daqui a pouco lhe irei falar exatamente sobre o gostar ou não gostar, mas o que eu lhe ia dizer é que tenho conversado com pessoas e que há pessoas que culpam o atual presidente Pedro Faria porque prometeu neste ano que a equipa iria subir e, portanto, aconteceu o que aconteceu. No entanto, aquilo que eu tenho conhecimento, a aposta é para 5 anos. Portanto, acredita que, efetivamente, sendo em 5 anos, o Presidente vai fazer agora 2 anos, terá ainda mais 3 anos pela frente. Acha que, da maneira como se está a trabalhar, o conhecimento que tem, 3 anos chegariam para colocar este clube no patamar em que ele tem direito a estar? Não, até porque o Brasil financeiramente ainda está com muito. Claro. Portanto, tanto que as dificuldades financeiras não consegue agregar bons jogadores. Mesmo tem que fazer tal mescla que diz de formação e outros jogadores que vêm de fora. Não consegue, dá mais valia, porque os jogadores de fora não querem dinheiro, querem ganhar mais e não conseguem. Portanto, eu penso que, na minha opinião, portanto, o importante para o Barzinho, que não interessa a divisão que está, na minha opinião, o que interessa é, portanto, ele tentou subir, tentou fazer tudo para subir, não conseguiu, paciência. Temos que dar ao Barzinho a esperança de para o ano fazermos melhor, convictos de que o Presidente, pelo menos, que não faça aquilo que muitos fizeram, que é gastar mais. Exatamente. Fazer um orçamento rigoroso. Desde que ele seja rigoroso nas suas contas e tente rodear-se de pessoas ligadas ao futebol e tente buscar o melhor da formação para o Barzinho, eu penso que ele vai no bom caminho.
É isto que, lá está, estamos quase no final do nosso programa, tinha tempo para mais algumas perguntas. No entanto, eu queria aqui abrir só um pequeno parêntese para dizer que, efetivamente, se está a trabalhar dentro do clube no intuito e no sentido de ajudarmos para que, efetivamente, estes desidratos ou estas conversas que acabamos de ouvir sejam concretizadas no mínimo. É lembrar aqui que no próximo dia 10 de maio vamos começar com as realizações a favor do Varzim e está em marcha, portanto, a primeira caminhada denominada Lobos do Mar. Vai estar aberta a todas as pessoas de todos os quadrantes, crianças, digamos, crescidos ou graúdos, toda a gente aberta, portanto, uma realização do Varzim Sport Clube com o patrocínio da Liberty Seguros e também da Câmara Municipal de Famalicão, ainda o Pingo Doce, portanto, todos irmanados numa jornada que eu creio vai ser gloriosa para as cores do Varzim. É no dia 10 de maio, às 16 horas, portanto, da tarde, neste caso, como é natural, em que inscrições são todas elas, e o lucro vai ser reverte a favor do Varzim. Cada inscrição para sócios são 2,5 euros, não sócios são 3 euros. Famílias também, temos PECs para famílias, sendo uma família sócia de 4 pessoas paga 7,5 euros, sendo uma família não sócia também com as mesmas 4 pessoas pagam 10 euros. Em troca recebem o quê? Um kit, ou seja, uma mochila, uma t-shirt, denominada também com a designação Primeira Caminhada Lobos do Mar, e também o boné e um cantil. Portanto, vai valer a pena, é tudo em prol do Varzim, graças à iniciativa da Liberty Seguros, para quem eu aqui saúdo, na pessoa do Sr. Armando Jorge, que foi incansável nesta realização, e que queremos que vai ser utilíssima para as cores do nosso clube. Assim queiram todos os varzinistas, queremos que vamos fazer uma boa festa, porque antes da partida vamos ter muita animação, com a nossa classe de Karaté também fazer exibição no local da partida. Portanto, meus amigos, estamos a trabalhar no sentido de que o nosso clube seja colocado o mais rapidamente no lugar que ele merece. Peço desculpa por esta introdução, que é natural que assim seja. Voltando agora aos meus convidados para o remate final, há aqui uma frase em que eu queria dizer isto ao Jarbas, porque é engraçado, em que ele diz que Jarbas veio menino e moço de São Paulo para a Póvoa de Varzim, cuja panorâmica o encantou, com a sua baía natural de mar, com uma praia que, segundo suas palavras, lhe mitigava um pouco as saudades das praias do seu Brasil, só que faltando o calor, o samba, o choupinho e o paulistiana com o seu requebro sui generis de sedução. Temos destas palavras, olha, mais ou menos. Tem algumas que eu não sei de onde veio, de certeza não veio do meu lado. Em todo caso, é o que eu penso realmente, e lembra muito São Paulo, e tem uma praia que eu vivo, que não é muito perto, mas é 1h30 mais ou menos, que é Santos, é onde que eu sempre que vou, fico, porque já não dá mais para ficar dentro de São Paulo. Para quem está habituado aqui, lá é um mundo, claro, trânsito, é loucura. Exatamente. Então eu prefiro mais, vou para a praia, fico em Santos e também fico lembrando sempre da Póvoa, lembra muito. Portanto, ficou encantado daí estar aqui há 40 anos? Sim, eu gosto, tenho apartamento onde vivo e estou satisfeito. E o que é que fez, para além disto que aqui nos diz, houve aí outros atrativos que fizessem com que o Jarbas se fixasse aqui nesta bonita cidade? Pronto, é assim, sabe? Amigos, negócios? Não, as pessoas, a gente vai ficando onde a gente se sente bem, onde a vida está correndo bem, por que mudar? Isso foi o meu modo de pensar. Até lá no Brasil, minha família tentou puxar muitas vezes para lá, mas aqui eu estava vivendo bem, graças a Deus nunca me faltou nada, porque ia mudar. Então... E depois há uma coisa que depois os jogadores todos, os amigos brasileiros, juntam-se muitas vezes nos cafés e vocês fazem a festa muitas vezes, não é? Essa tal coisa do samba, da alegria do Brasil, acaba por estar aí em qualquer esquina da Póvoa de vez em quando, porque vocês se juntam, acaba por ser isso, uma grande família. Isso é verdade. Também tem... Eu e o Washington, quando dá para a gente se encontrar, exatamente, porque às vezes a vida não permite, mas quando dá a gente se encontra para ouvir, fazer um samba,
E agora o Bruno também, quando está aqui, também participa também. E depois surge sempre uma feijoada, um convívio que... Feijão preto, né? Justamente, é couve... E como é que se chama aquela farinhazinha? Farofa, né? E sempre farofa gostosa, né? E sempre uma caipirinha para acompanhar, que faz bem. Está tudo dito em relação aos gostos do nosso amigo Jarbas para estar aqui na Póvoa de Varzim. Virando-me aqui para o Vitoriano, tenho de fazer esta. A segunda é uma provocação. A primeira diz: isto é um anónimo que colocou ou postou isto em qualquer sítio, em que diz: grande amigo Vitoriano, foste o melhor lateral que passou pelo Varzim. Gostaria de te ver novamente com esta camisola, mas é claro, noutras funções, porque não presidente. Não, porque não consigo ter capacidade para ser presidente de clube, gerir um clube é muito difícil. Isto foi uma pergunta de não sei quem foi, aqui tenho apenas aqui uma abreviatura, e esta aqui... Até porque o meu gosto, o meu prazer que tenho é ser treinador de futebol, portanto, o seu objetivo... Não estou muito como gerir, mas sim para treinar, portanto, esse é o meu gosto de ser treinador de futebol. Bom, e se calhar também, como presidente nestes últimos anos, eu acho que o Varzim já está muito bem servido. Sim, não tem problema nenhum com o Varzim, portanto o Varzim presidente, tem tido gente que quer ir à frente do Varzim, portanto neste caso está o Pedro tem tentado dar o máximo, tem feito o meu trabalho, o melhor do Varzim, esperemos fazer-os como toda a gente faz, mas em termos de capacidade esperemos que ele consiga trazer o Varzim cá para cima durante o tempo que esteja presidente. Esperamos nós todos também. Agora esta aqui, vou ter que lhe dizer, porque vai ter que dizer essa gente que não é assim como o pintam. Então é assim, foi um daqueles jogadores que passou ao lado de uma carreira maior. Chegou ao Futebol Clube do Porto e a sorte de João Pinto, como disse, foi a tal lesão que teve. Senão, enquanto as pernas aguentassem, seria o melhor defesa direito do país. Fez grandes jogos pelo Varzim, tinha um defeito: mandava muitas bolas em cruzamentos para o telhado do pavilhão do outro time da Póvoa, né? Isto é engraçado. Chegou o treinador e aqui sinceramente ele diz: mas falta-lhe humildade para ir mais longe. É uma espécie de dor no seu nariz em que quem disser o contrário está errado. Não pode ser, porque todos nós temos o direito a darmos uma opinião. O que é que diz sobre isto? Não, pelo contrário. Atenção, isto é uma pessoa... Eu sei, não, pelo contrário. Eu sou uma pessoa, portanto... Isto é que lhes dá esta... Parece uma pessoa afastada, mas não sou. Sou uma pessoa que tenho boa relação com as pessoas que convivo e que convivem comigo. E, portanto, isso de humildade, eu acho que até... na minha opinião pessoal, acho que eu tenho humildade a mais, por isso, se calhar, que não sou treinador de futebol. Porque eu fiz... Portanto, nos 10 anos que estive cá no Varzim como treinador de futebol, nunca me propuseram ser treinador principal do Varzim. Portanto, se na altura me tinham proposto para ser treinador principal do Varzim, eu teria aceitado e se calhar não estaria aqui de outra forma, não é? Mas infelizmente, ou porque as pessoas que estão à frente do clube entenderam que eu não tinha capacidade para ser treinador principal, ou porque entenderam que eu não queria, nunca me convidaram para ser treinador do Varzim. Portanto, nunca é tarde. Nunca é tarde, as coisas nunca é tarde, mas só para amenizar a coisa, o mesmo pessoa diz: mas à parte disto é um bom rapaz e agora ensina os tarrotes, agora já certamente ensinou, do Varzim e outros tarrotes das escolas. Nesse aspecto foi bem visto este aproveitamento de um ex-profissional de futebol. Portanto, foi uma crítica, digamos assim, mas ao mesmo tempo, claro, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou capaz de ajudar quem precisa, quem quer. Portanto, se calhar tenho um ar mais distante em relação às vezes a determinadas pessoas, não é? Eu convivo menos, gosto menos de falar, mas em termos de pessoa, sou uma pessoa aberta. Mas nunca se esqueça, Vitoriano, e isto é um conselho que vos dou: às vezes bater à porta não é entrar. Sim, mas eu não tenho esse vício. Por acaso nunca tive esse desplante, portanto eu acho que não é um desplante, acho que às vezes é uma necessidade. Mas eu nunca às vezes é uma necessidade, eu nunca consegui pedir às pessoas para ser alguma coisa em algum lado, portanto tenho dificuldade em fazer isso. Se calhar por isso é que eu estou onde estou, mas estou contente, estou satisfeito. Está convicto,
tenho a sua consciência tranquila, portanto estou é aberto a tudo que queiram, desde que eu esteja com capacidade para isso. Últimas palavras agora, Jarbas, um minuto para dizer aquilo que lhe vai na alma para os vazinistas que o estão a ver, portanto, nesta Câmara que está à sua frente, dizendo o que lhe vai na alma, o que é que lhe gostaria de dizer aos vazinistas em prol do nosso clube. Portanto, são estas últimas palavras que lhe peço. Primeiro quero agradecer por estar aqui, foi bom pelo menos para a gente mandar um abraço para esse pessoal do Varzim que tanto me acarinharam, tantas vezes nos jogos. Tive também aqueles jogos que não corria tão bem, mas eu também sabia, porque cada um tem que saber fazer a sua se correu mal, se correu bem o jogo, então nunca levei a mal isso. Por isso, quero agradecer estar aqui para poder dar um abraço a vocês e também para pedir para que apoiem o Varzim, porque o Varzim precisa de toda a gente, fazer com que, se não for como era antigamente, de ter 15, 20 mil dentro do estádio, que vá 5 mil, 10 mil para poder apoiar, porque tenho certeza absoluta que a gente pode chegar novamente lá em cima. Temos que se juntar. Muito obrigado, Jarbas. Para o Vitoriano também, o mesmo tempo, se quiser um pouco mais, não pode ser muito mais, estamos mesmo ao final da nossa para apelar. Como o Jarbas disse, agradecer por estar aqui, agradecer a todos os telespectadores que estão a ouvir e a ver, portanto, o que nós estamos aqui a dizer, a falar, e apelar a quem gosta do Varzim, quem gosta do Varzim mesmo, que apoie o Varzim, porque é importante nós também, se tivermos a oportunidade de ir ao campo, dar-nos apoio, dar apoio a quem está agora a dirigir, a quem está a fazer, para ver se conseguimos, daqui a uns 2 ou 3 anos, ou 4 anos, conseguimos estar outra vez na moto de cima, conseguimos estar na primeira divisão, porque este clube, estas pessoas aqui da zona pescatória da Póvoa do Varzim, são pessoas que gostam do clube, querem o clube lá em cima, e para isso é preciso que eles também ajudem e que vão lá e que apoiem o Varzim. Muito bem, estivemos aqui a falar com 2 atletas honorários do clube, já foram veliciados por esta direção, os 2, suponho eu, com o grau de diploma de atletas honorários. Portanto, foi uma conversa, como dissemos no início, amena, frutuosa, em prol do Varzim, e é assim que este programa se vai manter semana a semana, aqui às terças-feiras, levando até si, eu não gosto de dizer este termo velhas glórias, mas se calhar também é carinhoso, velhas glórias do Varzim, e são tantas que este clube tem e que vão passar por aqui certamente. Outros, infelizmente, já cá não estão entre nós. No entanto, aqueles que estão cá irão passar neste programa de certeza absoluta. Então, para si que está desse lado, os desejos sinceros de um resto de semana feliz, e viva o Varzim. Boa noite. Muito boa noite, Zé Marcos, muito boa noite também aos nossos convidados muito especiais. Hoje foi bom recordar assim velhos tempos do Varzim, e estas 2 novas velhas glórias, eu diria assim, é mais simpático. Jarbas e Vitoriano Ramos estiveram connosco neste programa Preto no Branco. Foi bom recordar os bons velhos tempos do Varzim. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um Preto no Branco. Grande abraço para si, tenha a continuação de uma boa semana.